Ok, inspeções com lista de conferência. Então nós vimos aí a questão das avaliações heurísticas e agora vamos verificar a questão de lista de conferência, né? De checklist. A própria avaliação heurística, né? Ela pode ser dita como pode ser feito como um checklist, né? Um checklist informal, né? E nós temos também os checklists formais, que podem ser, né, baseados em regras e normas já estabelecidas. Né? Então, a inspeção de conformidade do software com padrões de qualidade existentes, né? Princípios, guidelines, recomendações e ou normas. O uso de lista de verificação, checklists formais ou informais. Checklists informais. As inspeções de usabilidade para checklists são vistorias baseadas em lista de verificação, através das quais os profissionais, não necessariamente especialistas em ergonomia, como por exemplo programadores e analistas, diagnosticam rapidamente problemas gerais e repetitivos das interfaces. Então, por meio de uma análise rápida, você pode realizar uma avaliação, né? Utilizando, por exemplo, o guideline, como eu já citei, utilizando as heurísticas de Jacob Nielsen, as 8 regras de ouro, para elaborar o seu checklist. Né? Então, a gente pode dizer que esses são checklists informais. Aí nós temos o link de um exemplo, né, de lista de verificação não elevados ao nível de padrão. Né? Vamos ver mais na frente que os checklists formais eles são baseados em normas internacionais, né? No caso das ISO, por exemplo. Nós temos aí algumas citadas, a ISO 9126, que trata de características de qualidade de software, a ISO 9241, que trata da questão da ergonomia de software de escritórios. A ergonomia está relacionada à facilidade de uso, à usabilidade de um determinado software, uma determinada interface. E em outras áreas também esse conceito é utilizado, né? ISO 11.581, né, para ícones e design, ISO 14.915 para interface de multimídia e design, ISO 13.407 para projeto centrado no usuário, ISO 16.982 para métodos de usabilidade e ISO 14.598 para projeto de avaliação. Ok? As técnicas empíricas ou experimentais, né? As técnicas empíricas ou experimentais são também chamadas de avaliação de usabilidade, que contam com a participação direta dos usuários, utilizando os experimentos. Né? Complementa basicamente testes com usuários através do monitoramento de sessões do uso do produto ou protótipo. Né? Na página 55 do livro, né, contém, por exemplo, a questão do passo a passo cognitivo. Né? Assim como nós temos os tipos de avaliação heurística, nós temos o passo a passo cognitivo, que é um tipo de inspeção. Os especialistas testam a interface passo a passo enquanto realizam as tarefas mais importantes do sistema. Nesse passo a passo cognitivo, nós podemos utilizar câmeras de vídeo, né, para realizar o teste, softwares que contam os números de cliques dos usuários, né, gravam o uso do sistema. Então, por meio dessas sessões, a gente pode tomar algumas medidas e obter alguns resultados significativos. Né? Um usuário usando para uma determinada tela, o simples mexer da sobrancelha já pode indicar que ele está insatisfeito com uma tela ou gerou ou teve alguma dificuldade, por exemplo. Né? Nesta técnica, os representantes e usuários devem executar tarefas que constam do script de sessões, que são gravadas e acompanhadas por avaliadores no papel de monitores. Os monitores, especialistas em usabilidade e avaliação, têm a responsabilidade de conduzir sessões de avaliação e coletar dados quantitativos e qualitativos, que são posteriormente submetidos à análise, visando a identificação de problemas e identificação de soluções. As técnicas de pesquisa de opinião são baseadas na aplicação de questionário ou entrevista com o usuário para avaliar o seu grau de satisfação em relação ao sistema e sua utilização. A opinião do usuário ajuda a identificar problemas correntes do sistema em consideração. Esses problemas serão corrigidos ou servirão de referência para alguns tipos de análise. Vou fazer uma observação também que as técnicas de pesquisa de opinião, nós temos o usuário realizando o teste, né? Assim como nas técnicas empíricas ou experimentais, é o usuário que é o testador, né? Diferente
dos checklists informais e os checklists formais, né? Ou das avaliações heurísticas, onde nós temos pessoas especialistas ou que conhecem um pouco de ergonomia, de usabilidade, para realizar o teste e identificar falhas, né? Então, as técnicas de pesquisa e opinião são baseadas na aplicação de questionários ou entrevista com o usuário para avaliar o seu grau de satisfação em relação ao sistema de utilização. A opinião do usuário ajuda a identificar problemas correntes do sistema em consideração. Esses problemas serão corrigidos ou servirão de referência para algum tipo de análise, ou seja, para melhorar a interface, né? Os dados resultantes da análise do questionário ajudam a identificação das reais necessidades do usuário, a orientar as revisões do projeto e validar as avaliações analíticas ou experimentais. Ok? Na monografia da Kátia, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi passada para vocês, na página 20, nós temos alguns materiais que podem ser utilizados, que são úteis para realizar o teste, né? Porque entra naquela questão, como fazer esse teste, né? O que eu vou usar? Então lá cita isso, né? E mostra o como fazer e o que fazer e um exemplo de um teste de usabilidade, né? Onde nós temos os seguintes documentos: o roteiro do avaliador, o que orienta o avaliador durante a sessão de teste, né? Um questionário para identificação do perfil do participante, né? Idade, raça, situação social, escolaridade. Então a gente tem que identificar o perfil do participante, porque isso tem a ver, né? Você pode ter um usuário mais novo, um usuário mais velho. Então, quem foi que usou o sistema? Quem foi que testou? Relaciona as informações históricas sobre o participante, auxiliando no entendimento do seu comportamento e performance, né? Script de orientação: descreva ao usuário o que irá acontecer durante a sessão de teste, possibilitando uma visão prévia dos participantes, deixando-os mais à vontade. Então, é um roteiro que o ajuda a usar o sistema, né? Lista de tarefas: representação do trabalho que os participantes executam utilizando o produto que está sendo testado e representa uma versão expandida da lista de tarefas, desenvolvida junto com o plano de testes. Ok? Instrumentos de coleta de dados: registro de acontecimentos ocorridos durante o teste, né? Se você vai utilizar câmera de vídeo, se vai utilizar algum software, né? Então você tem que ter listado quais instrumentos que você vai utilizar para coletar esses dados. Questionário de avaliação do sistema pelo participante é aplicado logo após a realização do teste. O principal propósito desse questionário é coletar informações preferenciais dos participantes para esclarecer e aprofundar o entendimento do produto, apontando os pontos fortes e os pontos a melhorar, baseando-se nos problemas encontrados, que são as técnicas de pesquisa de opinião que a gente viu agora há pouco, né? Os tópicos para questionamento: sugerir alguns tópicos a serem discutidos em uma sessão de questionamento do participante após a realização do teste. Então, cada item desse aí é um documento que pode ser utilizado na realização do teste. Ok? Aqui nós temos um exemplo de uma empresa que realiza teste de usabilidade, né? Essa empresa aí, ó, que pode ser localizada nesse site, nessa URL, a partir dessa URL, www.testeusabilidade.com.br. Então é um nicho de mercado, né? Você pode trabalhar realizando testes de usabilidade para empresas, né? Empresas que desejam realizar testes, mas não tem equipe para fazer isso. Então você pode contratar uma empresa dessa que vai realizar o teste no seu software, né? Ou você pode abrir uma empresa para realizar testes e terceirizar serviços de outras empresas, né? E pode ser terceirizado para outras empresas. Ok? Aqui nós temos um resultado de um teste de usabilidade feito no iPad, né? Foi uma reportagem, né, que pode ser localizada nesse link que está no material de vocês, né? E que cita alguns testes realizados por Jacob Niels com o iPad, né? E foram encontrados nesse teste alguns problemas e dificuldades, né? Cita na reportagem, né? Aplicações para iPad são inconsistentes e têm baixo nível de descoberta de recursos, com erros frequentes de usuários devidos a gestos acidentais. Uma metáfora impressa demasiadamente pesada e estilos de interação estranhos causam ainda mais problemas de usabilidade.
Olha aí, você está vendo que foi realizado um teste para identificar problemas. E foram identificados alguns problemas nesse teste, nessas interfaces do iPad, do software feito para o iPad. E olha que o iPad hoje é uma grande referência. Então aí nós temos algumas referências.